Olá, meus amores, tudo bom? Quarto ano? Então, hoje nós vamos expandir um pouquinho também o nosso conteúdo de história, porque a gente tinha visto em história o espaço urbano e o espaço rural como uma disciplina até complementar para a geografia, que a gente também falou tanto da economia, quanto dos hábitos, quanto da dinâmica, né, desses dois espaços, as características, a paisagem, não é? Então, nessa parte do capítulo, assim, não tem essa matéria no livro de vocês, mas eu fiz essa aula com o intuito da gente expandir um pouco o nosso olhar em relação ao espaço rural e ao espaço urbano. Então, hoje, a aula vai ser sobre os problemas do campo, né? Os problemas que são comuns no espaço rural. Aqui nessa parte do texto, vem falando de uma tirinha, né? Um quadrinho, sobre dois menininhos conversando. Então, ó, Arthurzinho, tu vai mesmo fazer reforma agrária na tua fazenda? Claro, mas como diz a lei, somente nas terras improdutivas. Eu não consigo mesmo produzir nada nessa porcaria. Arthurzinho, terra improdutiva não é terra ruim, é terra sem uso. Como? A reforma agrária pode levar minhas terras boas só porque estão paradas? Claro, a terra existe para produzir. Alô, deputado? Precisamos fazer uma reforma nessa reforma agrária. Então, isso é muito interessante da gente ver que, assim, o Brasil é um país imenso, imenso em território. Vocês já devem ter visto o mapa, já sabem que o tamanho do nosso Brasil é imenso, enorme em comparação com outros países. E mesmo grande desse jeito, a gente tem muitos problemas em relação à distribuição, principalmente de alimentos. Tem pessoas que não têm condições, né? Tem pessoas que não têm, inclusive, onde morar. Nesse sentido, a reforma agrária vem para poder distribuir melhor as terras. Nesse diálogo dos dois meninos, estava bem claro no sentido de que os donos das propriedades rurais podem ter quilômetros, hectares de terra. Eles querem ter mais dinheiro sempre e não se importam com quem não tem, né? Então, a reforma agrária ela vem para distribuir essas terras que são consideradas improdutivas, ou seja, não servem, não está sendo plantado nada lá, não está sendo cultivado gado, por exemplo, para distribuir para pessoas que não têm nada, não têm lugar para viver, para morar e nem muito menos para produzir. Aqui embaixo tem duas reportagens. Essas reportagens vêm falando sobre isso, vem só o título, ó. Governo vai vistoriar, ou seja, ir lá olhar, verificar 1 milhão de hectares de terra para a reforma agrária, ou seja, para a reforma dessas terras que não têm uso para distribuir para as pessoas que precisam. A outra reportagem, o título fala, governo desapropria. Sabe o que é desapropriar? Vamos supor, eu sou dona de uma fazenda, tá? Eu tenho uma não, posso ter várias, enfim. O governo desapropriar significa que ele vai tirar um território meu, uma fazenda, um sítio, enfim, qualquer área minha, né, de uma grande produtora, digamos assim, que não está sendo utilizada, tá? Para justamente distribuir para aqueles que não têm, ó, tá vendo? Ó, 60 fazendas em 13 estados brasileiros para a reforma agrária, tá bom? Então, ó, o desafio do campo. Então, o maior desafio do campo é basicamente isso, né? Além do contraste que a gente já viu no nosso capítulo, então, ó, o espaço rural brasileiro apresenta um grande contraste tecnológico, enquanto algumas propriedades utilizam modernas técnicas de produção, outras não têm acesso a esses recursos. No entanto, esse não é o único contraste que se pode verificar no campo. Então, verificando aqui, ó, tá vendo? Que tem essas placas, ó, em azul, em verde escuro, tem 45%, tá, das propriedades rurais do Brasil, ó. 45% aqui, 2%. Esses 45% aqui todinho são terras improdutivas. Ó, 48% dos proprietários de terra possuem apenas 2%, né, das propriedades rurais do Brasil. Esses 2% são utilizados. Então, ó, 1% dos proprietários de terra no Brasil possuem 45% das propriedades rurais do Brasil, ou seja, a maioria das terras está concentrada em poucas pessoas, tá? Essas terras são de propriedade de pouquíssimos agricultores, pouquíssimos proprietários. Isso significa que a distribuição das terras está
muito desleal. Lógico, a gente entende a questão de propriedade, entende que eles compraram, mas o conceito de uma qualidade melhor de vida é muito mais amplo do que isso, né? A gente tem que entender que tem pessoas que não têm nada, não tem nenhuma terra nem para morar. Próximo item vem falando mais sobre a reforma agrária, né? Então, um dos contrastes existentes é a má distribuição. Em nosso país, grandes propriedades concentram a maior parte das terras destinadas à agricultura e pecuária. Essas propriedades são chamadas latifúndios. Muitos latifúndios no Brasil são improdutivos, ou seja, não são ocupados por atividades agropecuárias, ou seja, nem a pecuária e nem a agricultura. A concentração de latifúndios nas mãos de um pequeno grupo de proprietários rurais tem levado muitas pessoas, sobretudo trabalhadores, a reivindicar, ou seja, lutar pelos seus direitos, lutar pela reforma agrária. Essas reivindicações muitas vezes geram intensos conflitos. Então, aqui, uma manifestação bem grande lá em Brasília, tá vendo? O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terras, o MST, é um dos movimentos sociais em nosso país que mais vem promovendo manifestações. Reforma agrária. Então, a professora Ana realizou uma atividade na sala de aula sobre o tema concentração de terras e reforma agrária. Então, vamos observar como que ela fez essa atividade, A professora pegou e separou a sala, um retângulo aqui. Uma pequena parte ela colocou um monte de alunos. E a outra parte ela botou poucos alunos, onde está todo mundo confortável, sem aglomeração, tá vendo? Vejam como ocorre a concentração de terras em nosso Brasil. Poucos proprietários rurais utilizam grandes extensões de terra. Então, tá vendo aqui, isso aqui representa os grandes proprietários, ou seja, os agricultores, ou seja, os donos da terra ali, que são muito ricos e têm muitas terras. Já as pequenas propriedades, os pequenos agricultores, estão com pequenas quantidades de terra e muito aglomerados, tá vendo? Depois de mostrar aos seus alunos como ocorre a concentração de terras, a professora solicitou que ele fizesse um desenho. Então, imagine que fosse realizada uma reforma agrária em nosso país, que houvesse a redistribuição de terras improdutivas. Desenhe no espaço abaixo como ficaria o retângulo que representa. Então, se vocês quiserem, vocês podem até fazer esse desenho que vai ficar legal. Como que seria o Brasil com uma distribuição mais justa, né, de terras? Aqui nessa parte do texto, ele está falando das questões ambientais, né, do campo. Então, tem uma queimada, né, de uma caatinga, infelizmente, o ecossistema muito comum no Nordeste, né? E aqui tem um mapa dos principais problemas ambientais do campo. Então, nas páginas anteriores, você viu que os problemas ambientais tem tanto na cidade quanto no campo. Há vários problemas ambientais, como desmatamento, poluição, contaminação do solo. Abaixo, veremos os principais problemas ambientais do Brasil. Então, poluição do ar, contaminação por derramamento de petróleo, contaminação do solo, das águas, garimpo, desmatamento. Tá vendo aqui, aonde tem aqui essa gotinha, é risco de contaminação por derramamento de petróleo, ou seja, todo o litoral do Brasil corre um grande risco desse tipo de dano ambiental, né? Aqui, mineração, garimpo, desmatamento, aqui, onde ocorre maior desmatamento? Amazônia, né? Então é isso, meus amores. Olha, eu quero que vocês saibam que a gente vai fazer exercícios na próxima aula, porque a gente ainda vai ver os problemas da cidade. E aí nessa aula eu vou postar aqui na plataforma os exercícios que vocês vão fazer no caderno, tá bom? Um grande beijo para vocês, estudem bastante, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, tá?